Olá, tudo bem, professor? Boa tarde. Então, como solicitado, vou fazer um vídeo sobre o sistema respiratório para contabilizar a minha prova. Eu vou pedir já desde agora, se me faltar a voz ou se me der uma coceira na garganta, eu vou tomar uma água porque eu estou meio engripada e a minha garganta tá que tá e tô falando bastante, então ela tá um pouquinho irritada. Bom, a minha intenção é falar um pouquinho sobre todo o sistema respiratório, passando tanto assim pelas estruturas que ele forma, pela função e também a parte da fisiologia que eu assim escolhi para falar mais assim aprofundadamente é a parte do controle respiratório, certo? Então eu vou começar falando das estruturas, né, de como anatomicamente temos essas estruturas do sistema respiratório. O sistema respiratório, então, ele começa pelo nosso nariz, certo? Passa pela faringe, pela laringe, pela traqueia, que é quando pegamos aqui na garganta, essa musculatura anelar, né, e grossa, certo? Temos também os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos, certo? As três primeiras, nariz, faringe e laringe, formam o que a gente conhece de vias aéreas superiores. Traqueias, brônquios e bronquíolos formam o que nós conhecemos como vias aéreas inferiores. Todas essas vias fazem com que o ar ele entre em ótimas condições para a nossa zona respiratória. Então, temos uma zona condutora, que tem função de filtrar, umidificar e também aquecer o ar, para que ele chegue em perfeitas condições nos nossos alvéolos, que estão espalhados então todo o nosso pulmão, que tem aquela consistência esponjosa, né? Toda ela formada por pequenos alvéolos, que são a nossa zona respiratória. É onde as trocas gasosas vão acontecer. Quando falamos em trocas gasosas, já estamos falando dos processos da nossa respiração. Podemos dividir em três processos, vamos simplificar, certo? Temos a ventilação pulmonar, que é captar o ar da atmosfera para dentro dos nossos pulmões. E aí, nessa ventilação, a gente capta oxigênio e expira, né? Elimina do corpo gás carbônico, certo? Depois, temos também a respiração pulmonar. O que é essa respiração pulmonar? É a hematose, certo? Que é a troca gasosa do pulmão para o capilar, certo? Do pulmão que está cheio de oxigênio, vai o oxigênio para o capilar e do capilar vai o gás carbônico para os alvéolos para ser eliminado posteriormente. Temos agora o sangue arterial que vai para o coração e posteriormente vai para o sistema. E aí temos a respiração tecidual, que acontece no sistema, certo? É do sangue para as células do tecido, que vai o oxigênio, e das células dos tecidos vai o gás carbônico para o sangue, que vai para o coração, que vai para o pulmão, para ser eliminado, certo? Todos esses toda essa respiração, ela precisa ser controlada, certo? Por quê? Porque a gente não controla todo momento. Preciso respirar, preciso respirar, preciso respirar. Porque daí quando a gente fosse dormir, a gente tava lascado, né? Então a gente precisa de um controle para essa respiração ser involuntária. Nesse momento que eu tô falando de respiração, talvez você pare para prestar atenção na sua respiração. Mas antes você estava trabalhando, você estava estudando, você estava fazendo qualquer outra coisa sem prestar atenção na respiração. E esse controle respiratório se dá pelo nosso sistema nervoso, né? O nosso sistema nervoso tem centros respiratórios que estão situados na ponte e no bulbo. Temos três centros principais, que são o grupo respiratório dorsal,
que é responsável então pela inspiração. Temos o grupo respiratório ventral, que está relacionado com a expiração e a inspiração forçadas, certo? E temos o centro pneumotáxico. Ele vai controlar a frequência e a amplitude da nossa respiração, certo? E aí, esses três, eles trabalham junto, recebendo sinais sensoriais, né, do nosso corpo para manter os níveis de oxigênio e gás carbônico no nosso corpo sem que eles se alterem muito, sem que dê problema, certo? O grupo respiratório dorsal, ele está relacionado à nossa inspiração. Então, ele está relacionado diretamente aos níveis de oxigênio. O principal sinal é um quimiorreceptor, né? E é o oxigênio. Nós temos, então, os nervos vagos e o glossofaríngeo, que são vias, digamos assim, que levam os sinais, né, levam as informações até o grupo respiratório dorsal, pensando no nível de oxigênio que está entrando. Então, temos corpos carotídeos e corpos aórticos que vão receber e vão levar através do nervo vago e glossofaríngeo as informações até o grupo respiratório dorsal, dizendo, ok, estamos recebendo um aporte de oxigênio tranquilo para o nosso corpo, estamos numa situação tranquila. Se a gente começar a correr, ele vai mandar o sinal de que preciso inspirar com mais frequência, com mais amplitude, preciso de mais gás, porque ele está correndo. Ele está num estresse respiratório, então eu preciso de mais gás. Só que nós também temos outros sinais que estão relacionados a essa parte da inspiração, que são os barroreceptores, que estão relacionados com a pressão arterial, que consequentemente está relacionada com as trocas gasosas, né, com esse aporte de oxigênio, e também temos alguns outros receptores no nosso pulmão, certo? Então pensamos assim, em uma respiração normal, né, uma respiração tranquila. Temos primeiro a inspiração e depois a expiração. Mas como que a gente inspira o suficiente e sabe que agora tem que expirar? O grupo respiratório dorsal vai iniciar uma inspiração, né? O estímulo para inspirar. Nesse momento a gente inspira, pensamos em uma rampa, né? Vai uma inspiração. Encheu os nossos pulmões. Ar suficiente tem um bloqueio. A amplitude, a frequência é bloqueada, certo? Tem o ar que chega, respirei o tempo que chega, um volume suficiente, tem um bloqueio. Esse bloqueio é feito pelo centro pneumotáxico. No momento em que eu estou com o meu pulmão cheio, agora eu já posso expirar. Essa expiração em uma respiração tranquila é feita somente pelo diafragma, certo? Todo esse percurso de inspirar e expirar dura em torno de uns 5 segundos em uma circunstância bem tranquila. Então, em 1 minuto, a gente faz isso umas 12 vezes. Então, temos sempre essa rampa sendo formada, expiramos, voltamos a inspirar, certo? Tá, mas e aí eu tinha falado lá um pouco na frente que a gente tem o grupo respiratório ventral relacionado com a expiração. Sim, só que em momentos de necessidade de mais ventilação. Enquanto estamos numa respiração normal, bem tranquila, só o diafragma ele dá conta. Mas no momento em que nós iniciamos uma corrida, precisamos de mais ar, o grupo respiratório, o dorsal vai mandar um sinal, tipo,
acorda aí, preciso da tua ajuda. E aí, o grupo respiratório ventral vai começar a ajudar tanto na inspiração quanto na expiração forçada, certo? E aí, tudo isso é controlado por alguma coisa, mas quando que eu sei que eu tenho que expirar? Isso eu já falei, né? Inspiração, o controle geralmente se dá pelo oxigênio. E a expiração? Ela se dá principalmente pelos níveis de CO2, né, do gás carbônico e do pH. O pH está relacionado com a acidez, né, ao quanto de íons de hidrogênio eu tenho no meu sangue, certo? E aí temos uma área que se chama área quimiosensível. Essa área quimiosensível, ela vai ser acionada por esses elementos químicos. Só que ela é indiretamente acionada pelo dióxido de carbono e diretamente pelos íons de hidrogênio. Tá, só que aí como é que o íon de hidrogênio chega nessa área quimiosensível lá no cérebro se o íon de hidrogênio não ultrapassa a barreira hematoencefálica? Então pensamos em um momento em que a gente inspira e para de, né, apneia. Segurou. Não vai expirar. O metabolismo vai continuar, eles não vão parar porque tu parou de respirar. E vai encher, dióxido de carbono em cima de dióxido de carbono, tem muito ali. Eu preciso expirar. Já não tem mais o que eu fazer. Então o meio vai começar a acidificar. Por quê? Porque vai aumentar então os íons de hidrogênio no nosso sangue devido ao CO2 ele se solubilizar muito bem no meio aquoso. E aí ele vai sofrer reações químicas que vão gerar os íons de hidrogênio, certo? Só que aí, quando a gente está falando da barreira hematoencefálica, os íons de hidrogênio não entram lá. Só que o sim senhor do dióxido de carbono, ele passa por ela e não dá nem adeus. E aí ele passa e ele se encontra com quem? Com o líquor, com um meio aquoso onde ele se dá super bem. Começa as suas reações químicas e começa a se ter um monte de íons de hidrogênio ali soltos. Vai acidificando o meio e, poxa vida, não pode, né? Então temos uma área chamada área quimiorreceptora que vai ser acionada diretamente por esses íons de hidrogênio. Essa área quimiosensível vai mandar sinal para a área respiratória, né? Para os centros respiratórios, que vão dizer, vai lá pro grupo respiratório ventral e diz: expira, cara, manda isso para fora. E aí tu não vai mais conseguir controlar e tu vai ter que respirar, porque o teu corpo tá dizendo que você tem que eliminar aquele monte de dióxido de carbono que tem dentro de ti. Tirou, volta a inspirar, volta lá o teu grupo respiratório dorsal, fazer a inspiração, o centro pneumotáxico bloquear, manda expirar e todo esse percurso continua, volta a ser toda essa sequência. Então, respiramos para manter o nosso sistema oxigenado. Quando eu estava estudando ontem, o meu sobrinho de 6 aninhos, ele me pediu assim: Dinda, por que a gente respira? Né? Por que que? E daí eu fiquei pensando, né? E é simples, daí eu fui tentar explicar para ele de uma maneira assim que ele conseguisse entender. Que as nossas células, né, o nosso corpo, todas as células estão com metabolismo ativo e todas elas precisam de energia, todas elas precisam gerar ATP. E o oxigênio é essencial para isso. Então precisamos oxigenar o nosso sangue para ele chegar em todas as células, para elas conseguirem gerar energia. Essa energia gera o gás como resíduo, o dióxido de carbono, que precisa ser eliminado para manter o pH do nosso sangue equilibrado. Além disso, a nossa respiração, ela está relacionada então ao nosso olfato e também à nossa possibilidade de fala. Nós, seres humanos, dominamos bem então essa fala.
nós, como eu posso dizer assim, nós criamos um meio de comunicação, né, de fala. E isso só se dá porque temos cordas vocais e o ar que passa ali, então excita essas células. A respiração é fundamental, então, para a oxigenação do nosso corpo, também o controle do pH do sangue, olfato e respiração. Assim, eu espero ter conseguido explicar bem todo o sistema respiratório de uma maneira que ficasse clara.